Isaías capítulo 33, versículo 6. Isaías 33, 6. Eu quero ler esse texto, apenas este versículo. Depois estarei lendo outros versículos, para que você entenda e compreenda o que é o temor do Senhor e os benefícios que o temor do Senhor traz sobre as nossas vidas. Há muitos benefícios que o temor do Senhor proporciona a nós, e nós seremos iluminados no nosso entendimento, para que possamos viver debaixo do temor do Senhor. Diz assim, Isaías 33, 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Quando nós lemos este texto, muitas coisas aqui nos chamam a atenção. Temos aqui 4 promessas extraordinárias, e esse texto é muito lindo, e nós gostamos deste texto, que fala que haverá estabilidade, haverá abundância de salvação. E quando a Bíblia aqui fala de salvação, fala de libertação, fala de livramento, fala da intervenção de Deus em meio ao perigo que nós corremos no dia a dia, na nossa jornada e na nossa caminhada. E esse texto, ele é muito lindo, porque ele fala que haverá estabilidade, e o que nós precisamos nesses dias de pandemia, de assolação de mentes no mundo, pessoas debaixo de síndromes, pânico, angústia, temores e outras coisas mais, é de estabilidade. E aqui encontramos esta promessa: haverá estabilidade, abundância de salvação, de intervenção, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o teu tesouro. Para muitas pessoas, a estabilidade, o livramento, libertação e outras coisas mais, tanto sabedoria como conhecimento, apresenta aparentemente como o tesouro. Mas na verdade, o tesouro aqui é o quê? O temor do Senhor. O temor do Senhor. O nosso tesouro não está na estabilidade. O nosso tesouro não está no livramento. O nosso tesouro não está na sabedoria ou no conhecimento. Aqui diz que o temor do Senhor será o nosso tesouro. E eu creio que o Espírito de Deus, ele está ministrando aos nossos corações, trazendo luz e entendimento para que possamos compreender o que é o temor do Senhor, e não apenas compreendermos o que é o temor do Senhor, mas vivermos debaixo do temor do Senhor, para que possamos verdadeiramente desfrutarmos de estabilidade, de salvação, de sabedoria e de conhecimento. Mas eu quero que você entenda, que você compreenda, e que esteja aí grifado na sua Bíblia, e não apenas grifado na sua Bíblia, mas impresso do seu espírito, que o temor do Senhor é a chave do tesouro. O livramento, a estabilidade, sabedoria e conhecimento está onde? No temor do Senhor. Há uma inversão, e as pessoas estão à procura de estabilidade simplesmente através dos seus esforços pessoais, garantir um lugar alto, ter uma reserva que lhes dê segurança. Mas na verdade, o temor do Senhor que proporciona todas estas coisas a nós. E eu acredito que o Espírito Santo, ele está ministrando aos nossos corações, nesses dias, e esta já é a 5ª ministração desta série. Eu desenvolvi 4 ministrações, e o pastor Aldo ministrou na quarta-feira passada, a respeito do temor do Senhor, e eu confesso que eu tenho assim, já o outro tema para ministrar, a respeito de ativação profética,
mas o Espírito de Deus, eu creio que Ele ainda insiste em falar conosco a respeito do temor do Senhor, porque Ele quer nos levar a esta dimensão tão gloriosa e poderosa, que é a intimidade com Deus, onde temos a proteção e o livramento da parte de Deus para as nossas vidas e para toda a jornada da nossa existência aqui na terra. Diga: o temor do Senhor é o meu tesouro. Diga mais uma vez: o temor do Senhor é o meu tesouro. Mateus capítulo 6, há uma inversão de valores, e muitas pessoas pegaram a rota errada. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, há caminhos que ao homem parecem bons, mas são caminhos de morte. E quando invertemos prioridades, invertemos valores, não temos como avançar e vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que Deus está fazendo um alinhamento no nosso coração, abrindo os olhos do nosso entendimento e a nossa percepção espiritual ativada. Para quê? Para que o temor do Senhor seja verdadeiramente o nosso tesouro, para que Deus possa se manifestar em nós e através de nós, no meio de uma geração corrompida, para o louvor e para a glória do nome dEle. Uma coisa eu estou certo: Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, e Ele quer e Ele deseja se revelar a nós mais e mais. E Deus se revela aonde há temor. Deus envia o seu anjo para trazer mensagens ou mesmo livramento aonde há temor. E o temor do Senhor é o nosso tesouro. Observe esse texto, Mateus capítulo 6. Eu vou começar lendo 19. E eu quero que você preste atenção. E eu acredito que o Espírito de Deus vai se mover. E a minha oração e o meu clamor, queridos, é para que a presença dEle venha sobre nós. Eu estava ali atrás um pouquinho pensando a respeito disso. Eu tenho pensado muito a respeito disso nesses dias. Não vale a pena a gente viver nem um dia mais nessa terra, se não for para que o nome dEle seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas, e a presença dEle seja real em nós. Não vale a pena viver nem um dia mais nesta terra sem a presença de Deus em nós. Não vale a pena nós nos reunirmos como igreja se não tivermos a presença dEle em nós. Não vale a pena. Não vale a pena. No final se torna enfado e canseira, ansiedade da alma, preocupações e tantas outras coisas mais. Vale a pena viver sem a presença de Deus? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu creio que Deus está falando conosco para que o temor do Senhor seja impregnado nas nossas vidas, para que tenhamos a presença dEle em nós constantemente. Não apenas por alguns minutos do dia ou da semana, quando nos encontramos reunidos como igreja, mas no nosso carro. Queridos, muitas vezes eu tenho ido ao CETOC, vou muito ao CETOC, da minha casa ao CETOC dá 10 minutos, sou privilegiado, né? Muito privilegiado, e eu amo estar ali, e eu vou muitas vezes ao CETOC, e eu coloco alguns louvores, e tem alguns louvores que não dá nem para ouvir, verdade, não tem sentido. Tem alguns tipos de canções, música gospel, que não dá para ouvir, é vazia de tudo, é vazia de letra, é vazia de melodia, é vazia de tudo, não tem sentido, é uma cantação, não traz presença, não traz glória, não traz nada, coisa horrível. Não vale a pena viver sem a presença de Deus. E Deus vai se revelando, e Deus vai se manifestando, e a presença dEle, a glória dEle vem aonde há temor. Por isso eu acredito que Deus está ministrando aos nossos corações, porque Ele nos ama, e Ele quer um alinhamento do nosso coração, um coração completamente alinhado com o seu plano e o seu propósito, para que possamos viver e desfrutar da presença dEle.
quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, antes do pecado, ali não havia nenhum tipo de ansiedade, preocupação, nada, absolutamente nada. O homem desfrutava de plena comunhão com ele mesmo e uma plena comunhão com Deus, o Criador. Perder o temor, deixar esse lugar chamado Éden, que é um lugar de deleite, perderam o privilégio de estar neste lugar chamado deleite. Éden quer dizer exatamente isso, deleite. O pecado os afastou daquele lugar, os tirou daquele lugar, fez a separação entre eles e Deus. Eles perderam o temor do Senhor, foram separados. Nasceu na terra os espinhos e os abrolhos, tudo que perturba o homem. E Jesus foi enviado por Deus para nos trazer de volta. E o temor do Senhor nos aproxima de Deus, nos conecta a Deus, e Ele se revela a nós a cada dia. Observe esse texto, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Atente para essa expressão. Aonde estiver o vosso tesouro. Que o vosso tesouro seja o quê? O temor do Senhor. Se o teu tesouro é o temor do Senhor, o teu coração vai estar aonde? No Senhor. Porque onde estiver o vosso tesouro. O nosso tesouro não é a nossa casa, o nosso tesouro não é o nosso carro, o nosso tesouro não é o nosso dinheiro, e nem pode ser o nosso dinheiro, os nossos bens. As pessoas buscam desesperadamente pelas coisas, e depois elas são dominadas pelas coisas, e as coisas se tornam o Senhor da vida delas. Aonde está o teu tesouro? Que o seu tesouro seja o temor do Senhor. Que o teu tesouro seja o temor do Senhor. E ali onde há o temor do Senhor, há estabilidade, há livramento, há intervenção da parte de Deus, a proteção, a provisão. Se preciso for, Ele envia o corvo. Se preciso for, Ele ressuscita dentre os mortos. A sabedoria e a conhecimento. Que o temor do Senhor seja o vosso tesouro. Que não sejam as coisas. E aí você vai dizer assim, mas apóstolo, e as coisas? As coisas, nós vamos ler. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas. Observe comigo aqui o versículo 25. Por isso eu vos digo, é Jesus que está dizendo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não estejam preocupados quanto à vossa vida. Vai mudar alguma coisa a preocupação? Não vai mudar em nada, a não ser desgastar você. O diabo é sutil, queridos. Algumas pessoas não têm, estão preocupadas porque não têm. Tem pessoas que têm demais, estão preocupadas para perder o que tem demais. Olha como o diabo trabalha. Então ele oprime o pobre e o necessitado e oprime também o rico. Mas tanto o pobre quanto o rico que confia no Senhor, haverá estabilidade para eles. E haverá salvação, sabedoria e conhecimento. Portanto, vamos voltar um pouquinho.
Volta um pouquinho aqui, do versículo 24. 24, quando fala do tesouro. Olha, depois a gente entra lá. Olha que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Não tem como você servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em uma outra tradução diz: e as riquezas. Não podeis o quê? Servir. Não está dizendo que você não possa ter. Não está dizendo que você não pode ser rico. Está me ouvindo? Não está dizendo que você não pode possuir bens. Não está dizendo que você não pode ter casas. Não está dizendo que você não possa ter um grande patrimônio. O que ele está dizendo é que você não pode servir. Que as coisas se tornem o seu senhor. E diga como você deve proceder. Jesus está dizendo: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir. Algumas pessoas se tornaram escravas do dinheiro, e o dinheiro as oprime. Mas quando Jesus se torna o Senhor da sua vida verdadeiramente, e o temor do Senhor passa a ser o teu tesouro, a opressão de Mamon é vencida em você. É entendimento da palavra, é a compreensão. Uau, que lindo que está. Agora vamos à frente um pouquinho. Por isso eu vos digo, aqueles que temem, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ó, quem deu a vida? Se Ele deu a vida, Ele não pode manter você? Se Ele fez o corpo, Ele não pode vestir o corpo? Qual é mais difícil? Vestir e alimentar do que fazer o corpo e dar a vida? Então, por que vocês estão preocupados? Se eu dei a vida, se eu fiz o corpo, por que vocês estão ansiosos e preocupados quanto ao comer e quanto ao vestir? Mas ele vai dizer, 26, olhai para as aves do céu. Olha só, ontem eu estava no Setoque com o Levi, e estava ali as siriemas, e quando ele vê um passarinho, ele quer correr para ver se pega o passarinho. E sempre existe um horário que aquelas siriemas, elas passam ali e dão uma passeada, para que a gente possa ver e se alegrar. Eu estava dizendo no culto das 8, que quando a gente viaja de férias, a gente observa as cores das flores, a gente observa, na verdade, as ruas, os prédios. Quando nós estamos na nossa própria cidade, ocupados e com tantas coisas a fazer, a gente não tem perde a percepção da beleza que há na cidade. E a gente vê apenas o cinza, e muitas vezes observa somente as coisas feias. É possível que você transite hoje pela 14 de julho, e você tenha a percepção da beleza que ficou, e é possível que algumas pessoas simplesmente passem a observando os prédios que ainda não foram pintados e restaurados. Poxa, mas existem tantos prédios que não foram pintados e restaurados, e você perde a percepção da beleza. No meio da nossa correria, da nossa agitação, nós perdemos a percepção dos pássaros, nós perdemos a percepção da beleza das flores. Jesus está dizendo: olha, preste atenção, olhem, atentem, observem os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só, quem tem mais valor? Você ou os pássaros? Se Ele tem cuidado dos pássaros, quanto mais vós. Se Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de cada um de nós. Eu estou certo
que a provisão da parte de Deus para as nossas vidas aqui nesta terra, até o último dia do nosso fôlego de vida. Por que então estamos tão ansiosos e preocupados? Sabe por quê? Porque nós invertemos. Observe mais um pouquinho. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? A preocupação não acrescenta nada. Na verdade, tira um pouco da qualidade de vida. Tira a nossa qualidade de vida. Tira o nosso prazer das coisas singelas, simples. Diz mais. E quanto ao vestuário? Por que vocês estão preocupados, solícitos? Olha como vocês estão tão bem vestidos. Não é verdade? Estamos ou não estamos? Ainda mais quando vem um friozinho como este, a gente se veste um pouquinho melhor, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, meu irmão, teve todo o esplendor, a glória, riqueza, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da grandeza e da sabedoria de Salomão, ela veio testá-lo por enigmas, e falaram tantas coisas, e ela veio para estar com Salomão. Ela disse assim, olha, e ela não acreditava que fosse tudo aquilo, mas ela disse, é incomparável, aquilo que me disseram não se compara ao que eu estou vendo. Olha isso, me falaram coisas grandiosas de Salomão, mas o que falaram para mim, não se compara àquilo que eu vejo, que eu contemplo. E Jesus vai dizer assim, olha, aqui está quem é maior do que Salomão. E nós muitas vezes não admiramos a glória que está sobre ele. Que os nossos olhos se abram para vermos a glória que está sobre Jesus, que é maior do que a glória que estava sobre Salomão. Nós perdemos essa percepção, muitas vezes perdemos a sensibilidade, estamos sendo como que endurecidos, nos tornamos robotizados, como máquinas para triturar esse mundo, e perdemos a sensibilidade e a percepção da beleza das coisas simples e singelas. Olha só, pois Deus, se assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Os discípulos de Jesus estavam preocupados, caminhando com Jesus ali, preocupados, ansiosos. O que a gente vai comer amanhã? Tem gente tomando o café da manhã hoje pensando, como vai ser o café amanhã? O café da manhã de amanhã. Tem pessoas almoçando, pensando, como vai ser o almoço amanhã? Segunda-feira, terça-feira. Deus prepara um banquete. Amém? Estamos tão preocupados, porque invertemos. Você se lembra de Marta e de Maria? Jesus foi à casa de Marta e de Maria, e Maria vem se assenta aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta corria de um lado para o outro, agitada, e Jesus ali perdeu o melhor. Nós perdemos o melhor. Estamos tão agitados, mas tão agitados, robotizados. Pessoas que fizeram os seus cursos e as suas formações, sabe, para o êxito. De repente, essa sabedoria toda esvaiu. E tem gente ainda insistindo na mesma rota, no mesmo caminho, e perderam o temor do Senhor. Nós sabemos qual vai ser o fim, se não se arrepender e voltar para o propósito. Olha o que ele está dizendo. Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Ei, como você nasceu? Como você nasceu?
Deus construiu já algo lindo nas nossas vidas, mas estamos tão preocupados, tão ansiosos, angustiados. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estava conversando com a Marlúcia outro dia, visitando meu pai, ela está cuidando do meu pai. Eu estava observando e vendo o cuidado de Deus para com eles. É impressionante. As coisas estão mexendo aqui, Deus vai construindo algo que a gente não está nem vendo. Deus vai criando conexões para que a gente tenha a proteção, tenha o livramento, tenha a provisão. É sobrenatural, não tem explicação. Não tem, alguma coisa, não tem explicação. Mas que tem provisão, tem cuidado, não vai faltar nada. E não é para agora, é para a vida. É para a vida. O diabo, ele inverte, diz, não, vai faltar sim. Afinal de contas, como Senaqueribe disse para Ezequias e para o povo, não pensem vocês que há livramento da parte de Deus para vocês. Não vos engane, Ezequias, essa conversa fiada, que haverá livramento. Ele está dizendo, olha, Deus nenhum pode livrar nação alguma das minhas mãos, e tão pouco esse Deus de vocês vai poder livrar vocês. Ó, a ousadia do Senaqueribe. O diabo fala a mesma coisa. O diabo diz, não faz não para ver. Nós nos preparamos para o dia da batalha. A Bíblia diz que o cavalo, ele se prepara, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção de quem? Do nome poderoso do Senhor. Se você confia na força do seu braço, você tem que continuar preocupado mesmo, ansioso mesmo, com insônia. Mas se você confia no Senhor, você pode descansar nele. Observe o próximo versículo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Estão dizendo por aí que vai quebrar. Eu decidi não participar desse negócio. E você? Diga, eu decidi não participar desse negócio. Não, mas todo mundo vai se lascar. E você diz, eu também vou me lascar. O que você diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu fiz dele o meu refúgio, a minha habitação. Praga alguma chegará à minha casa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 adiante, mas eu não serei atingido. Aí o Senaqueribe se levanta e diz, ei, não pode ser assim, não tem como ser assim. A Bíblia diz que Deus fez José um homem próspero na terra da aflição, que ele esqueceu do tempo da dor e do sofrimento da casa dos seus pais. E ele coloca o nome do filho Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer dos dias trabalhosos. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus vai nos fazer prosperar na terra da aflição. Deus vai nos fazer prosperar abundantemente nesses dias. Tem pessoas preocupadas, como será a igreja de agora em diante? Será que as pessoas vão voltar? Pode preparar um outro sistema. Meu irmão, Ele é Deus, Ele é o Senhor, a igreja é dEle. O que nós precisamos simplesmente é alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Tem gente cheia de estratégiazinhas, inventa moda. Outro dia eu recebi uma mensagem, apóstolo, faz assim, faz um drive-thru para as pessoas se virem à igreja, passa cartão. Eu falei, ei, não faço isso. Eu não vou fazer. Tantas estratégiazinhas humanas, não vou fazer. Porque Ele é Deus. Se precisar, Ele envia o corvo. Vai passando alguém na rua, nem da igreja, fala assim, eu vim aqui, quero ofertar nessa igreja. Eu acredito. Uma vez Deus levantou uma pessoa que não era da igreja, me conhecia muito pouco, morava em outra cidade, ligou para mim e falou, eu preciso fazer um depósito na conta da igreja. Deus falou comigo, ele depositou 16 ou 18 mil dólares, uma coisa assim absurda.
Você tem quase 20 anos ou mais. Deus mudou? Deus não mudou. Agora, se nós não cuidarmos, queridos, a nossa alma é invadida de ansiedade e preocupação. Mas o teu tesouro seja o quê? O temor do Senhor. A chave do tesouro que te conecta a essa fonte poderosa é o temor do Senhor. Observe, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, e como nos vestiremos, como vai ser de agora em diante. Queridos, vai lá no CETOC. Nós continuamos a nossa obra lá. Parece loucura. Estamos avançando. Diminuímos um pouquinho o ritmo, mas estamos avançando. Quando menos percebermos, está tudo concluído. E eu vou dizer para profetizar sobre a sua vida, e vai sobrar dinheiro para você. Tome posse. Leia lá Levítico. É 26:10 ou 28:10? Vocês estão sabendo, tá vendo? Já sabem, né? Levítico 26:10. Escreve, meu irmão: estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. Isso está dizendo que vai sobrar. Acredita. Nós vamos contrariar o mundo. Nós vamos contrariar a lógica do mundo. Nós iremos pela fé, aí é fé. O sistema, meu irmão, vem para oprimir, para nos perturbar, para nos angustiar, nos deixar perplexos. É o sistema. O meu reino não é deste mundo. Observe o que diz. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Olha isso, todas estas coisas os gentios procuram. Os pagãos procuram as coisas. De certo, o vosso Pai bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe aquilo que você precisa e aquilo que necessita. Mas olha o que ele vai dizer no 33. Olha o que ele diz aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode aplaudir o Senhor? Coisas. É que nós focamos nas coisas. E quando você foca nas coisas, você fica angustiado, você fica perturbado. Foca em Deus, no temor do Senhor. Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Eu quero ir mais um pouquinho com vocês. Mas só 2%, concordou? Não tenha pressa para sair da presença dele. Permaneça diante dele, e ele vai falando aos nossos corações. Elias, ele faz uma pergunta, diz assim: ó, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Até quando? 1 Reis 18:21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ele confronta toda a nação de Israel. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. O que vocês não podem é servir a Baal e servir ao Senhor. O que nós não podemos é servir a Deus e sermos servos de Mamon, dominados por Mamon. Quando você não entrega aquilo que é de Deus a Ele, que é o Senhor, Ele deixou de ser o seu Senhor. O teu Senhor se tornou Mamon. E é impossível servirmos a dois senhores. A voz de Mamon muitas vezes fala mais alto. Se você entregar o seu dízimo, vai faltar a provisão. Se você entregar o seu dízimo e consagrar o seu dízimo, os teus filhos muitas vezes vão deixar de ter algo que eles poderiam ter. E você ouve a voz de Mamon e deixa de ouvir a voz de Deus. Ouse ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, e que Ele seja o teu tesouro e o teu Senhor. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu.
Se Baal é Deus, seguir. O que não pode é vocês seguirem a Deus e a Baal, servirem a Deus e a Baal. O que vocês não podem é servir a Deus e a Mamão, as riquezas. Pessoas que foram tomadas completamente nos seus corações, perderam a essência do coração de Deus, que é a generosidade. A generosidade é compartilhamento. Interessante, queridos, as pessoas, é impressionante. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um evento no estádio Morenão, eu era o presidente ainda da Associação dos Pastores, e nós arrecadamos milhares e milhares e milhares de toneladas de alimento, muito alimento, mas muito alimento. E o propósito era abençoar igrejas que tinham pessoas que precisavam de alimento. E eu disse naqueles dias, eu não preciso de nenhuma cesta, nós não temos necessidades. Mas tinha pastores que brigavam para pegar cestas básicas. Eu falei, onde tem tanta miséria assim? Tem pessoas que é assim, nem está precisando, mas se coloca na fila para pegar. Porque a alma e a mente está dominada. É impressionante, queridos. Tem gente que não perdeu o emprego, não diminuiu o salário, e está na fila para pegar a cesta básica. Para quê? Vamos assistir aqueles que necessitam verdadeiramente. Mas tem gente, porque é por causa da alma, a alma está aprisionada, cativa, está escravizada. O Senhor não é Deus, o Senhor é o quê? O Mamão que está reinando sobre ela. Percebem? Perderam a essência da generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. A alma generosa, ela prospera. Até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Até quando vocês vão levar esta vida servindo a Deus e a Mamão e as riquezas? Se as vossas riquezas aumentam, a Bíblia diz em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, se as vossas riquezas aumentam, não colocais nela o coração. Queridos, não há problema algum com a riqueza. Algumas pessoas abominam a riqueza, não tem nada a ver. Deus ama a prosperidade. O que não pode é ser dominado por ela. Você está entendendo? Não há problema algum na riqueza. Não há problema algum você ter o melhor carro, a melhor casa, o seu avião, o seu helicóptero, o seu iate. Não há problema nisso. O que nós não podemos perder é a essência da generosidade e do compartilhamento. Todos nós temos alguma coisa que podemos compartilhar. Nesses dias de frio, vai lá e observa, deve ter no seu guarda-roupa uma roupa de frio que você pode doar. Traga para a igreja. A gente vai fazer os encaminhamentos. Temos a oportunidade de compartilharmos 1 quilo de alimento. Traga, nós vamos compartilhar. Se a gente não faz banner e fica publicando, é impressionante o que tem hoje de pessoas tirando selfie, fotos. Eu observo o princípio da palavra, onde Jesus diz, olha, tem que ser assim. Não precisa tocar trombeta. Não precisa de um marketing pessoal. Essas pessoas estão trabalhando tanto com marketing, e parece que você é trouxa de não fazer o marketing. Vocês são bestas, otários, não estão fazendo o marketing daquilo que vocês estão fazendo? Ué, mas o que a Bíblia diz? Se a sua mão direita der, que não saiba a esquerda. Os nossos atos de justiça não devem ser feitos para serem vistos pelos homens. Dá lá, Mateus 6, os vossos atos de justiça, que eles não sejam feitos para serem vistos pelos homens. Os fariseus, eles tocavam a trombeta, e aí todo mundo olhava e ele saía. 10 para você, 10 para você, para que as pessoas olhassem para ele. Fariseuzão. Tem gente assim. Tem gente que gosta de fazer doação com os bens dos outros, não com o seu. No bolso não coloca a mão para nada. Quer pegar dos outros e para aparecer ainda. Eu não sei se eu estou errado, mas pela palavra eu estou certo. Então estou certo. Lógico que isso vai se tornar público e visível, porque haverá o quê? Um testemunho daquilo que se faz. Compartilhamento. Eu vou encerrar um texto, e é interessante esse texto.
Observe comigo. Eu quero que você acompanhe. Deixa eu encontrar esse texto aqui para compartilhar com vocês. Diga comigo assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não se esqueça disso. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Olha o que ele diz aqui: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Diz assim: considera, pois, a bondade. Atente para essa expressão, considera. Não despreze, leve em conta, pondere. Considera, pois, o quê? A bondade, só a bondade e a severidade. Considera, pois, a bondade, mas não para, e a severidade. Para nós considerarmos. Tem uma placa de trânsito que eu quero que você veja. As placas de sinalização de trânsito não é para que tenhamos medo, mas essas placas são sinalizadores para que a gente tenha o quê? Atenção redobrada. Não sei se você já fez alguma ultrapassagem assim em autoestrada na faixa dupla. Outro dia eu estava conversando com um apóstolo e eram 2 apóstolos e a filha. Eu falo milagre, mas não falo santo, lógico. E eles vinham de Dourados e um apóstolo dirigindo fez uma ultrapassagem. Quando ele foi fazer a ultrapassagem, o anjo saiu do carro. E o anjo saiu do carro, meu irmão, e aí quando ele observou, era uma fila de carreta e vinha outra carreta de lá, meu irmão. Isso que foi angustiante, assim, o apóstolo que estava ao lado, né, o carro era dele e o outro estava dirigindo, e a filha atrás. Isso que gelou. E aí, e para onde? Ele foi entrando assim na carreta e conseguiu passar. Mas as faixas é para a nossa proteção. Então quando dizem, considerai, fiquem atentos, obedeçam a sinalização. O temor do Senhor é o sinalizador que nos livra do mal. Quando você intentar e pensar e arquitetar a pecar, dá aquele gelo assim, o coração dá acelerado. Você sabe que está errado, sabe ou não sabe? Quando você vai pecar assim, fala assim, vou pecar hoje. Meu irmão, não tem como, gela. Não gela? Você que está assim, coisando. Você sabe que gela, porque é o temor do Senhor que está ali sinalizando, é a placa. Não avança, não avança, não avança. Pode dar ruim. Vai dar ruim, não faz isso. Imagina, meu irmão, ultrapassar numa autoestrada assim, e de repente você tem, não dá. A fila de caminhão, como vai ultrapassar? Então a sinalização é para você não ultrapassar, porque você corre o risco. Escapei, você escapou. Daí lá na frente você vai de novo. Escapei, daqui a pouquinho, meu irmão, não tem escape aí. Mas mesmo assim é o quê? A graça de Deus e a misericórdia de Deus. A graça de Deus não foi liberada e derramada sobre nós para que tenhamos a permissão para pecar, mas a graça de Deus foi derramada sobre nós, é o favor de Deus que nos fortalece para vencermos o pecado. Olha que extraordinário. Então a graça ela foi derramada sobre nós, não como uma autorização, um alvará para ficarmos pecando. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Não quer dizer que a gente não peque, mas é um acidente. Você observou a placa, sinalizou, veio, sabe, teve tudo, teve o apito do guarda, teve tudo, e você mesmo assim você vai. Eu me lembro quando jovem, assim, naquela faixa, eu nasci na igreja,
E sempre tive temor. O negócio é... Mas uma vez, assim, naquela idade, assim, 16, 17 anos, eu comecei a vislumbrar o mundo. Tinha dois amigos, um de uma igreja, outro de outra igreja, e outro de outra, cada um de uma igreja. E a gente se juntava assim, e daí dava aquelas zoeiras na cabeça. Nunca fumei, nunca cheirei, nunca bebi, nada. Mas comecei o encantamento pelo mundo. E nós três namorávamos 3 irmãs. E o único que a mãe das meninas gostava era de mim, os outros ela abominava. E dos 3 eu que tinha menos recurso. Mas era mais bonito. Ah, tô brincando. Eu me lembro que um deles tinha uma moto, ele era mais bem de vida e tal. E então ele falava: Edmilson, vai lá e pega as meninas pra gente, traz. E eu andava, ficava juntos 3. Eles não iam na casa da sogra. Eu também não entrava não, porque ele era bravo, ficava no portão, estou brincando. E eu me lembro uma vez que eu vinha com 2 na garupa, em Dourados, meu irmão. Olha a doideira, jovem. As placas de sinalização todas acesas assim. Considera a bondade, considera a severidade. Quando me dei conta, meu irmão, eu estava numa blitz. De menor, sem carteira, sem capacete. 3 numa moto. Para, foi embora, meu irmão. Loucura. O risco, o perigo. Mas teve sinalização. Mas eu decidi o quê? Ir além. Tem consequência. Daí a graça, falou, a graça. Ufa, dessa eu passei. Aí vem a segunda onda, né? E você vai tentando. Deus. Aí vem o quê? A severidade. A Bíblia diz que Deus castiga aquele que Ele ama. Tem gente que não entende essa. Lá na frente, eu não vou estender mais, mas a última carta que João escreve e Jesus se revela em Apocalipse, fala exatamente sobre isso. Perdeu o temor. Perdeu o temor. Considera, pois. Eu creio que o Espírito de Deus está trabalhando. Nós temos promessas da parte de Deus extraordinárias. E a gente não vai dar tempo de falar sobre isso. Talvez na quarta-feira eu avance um pouquinho mais, se o Espírito permitir, dentro do tema. Mas a palavra é: considera. Fique atento às placas, às sinalizações. Deus não quer que você se machuque. Deus quer te proteger, levar você para um lugar estável, manifestar salvação, encher você de sabedoria, conhecimento. Considera, pois. Considera.